Leia o texto e, em seguida, responda à questão. Com exceção dos elementos mais leves, como hidrogênio, hélio, lítio, berílio e boro, os demais elementos químicos naturais são formados principalmente por meio de nucleossíntese estelar, isto é, reações nucleares que ocorrem nos núcleos das estrelas. O resultado desse processo é a síntese de novos elementos, os quais, posteriormente, podem formar moléculas orgânicas e inorgânicas. A figura a seguir representa a abundância dos elementos químicos no Sol em uma escala logarítmica em função do número atômico. Embora ela se refira a uma única estrela, pode-se dizer que ela representa razoavelmente bem a abundância típica dos elementos químicos encontrados no universo. A abundância do hidrogênio foi arbitrariamente fixada em H igual a 12. Então, assinalados os intervalos de Z, nos quais a nucleossíntese via reações alfa, a captura de nêutrons e a queima do carbono e oxigênio são mais significativas. Com relação ao contexto da figura representada, é correto afirmar que, então, uma questão está falando de número atômico, né, de isótopo, abundância e tal, e ela era só uma questão de interpretação do gráfico, tá? E deu um texto aí que pareceu até meio complexo e tal, mas não preocupa que a resposta está no gráfico. Letra A. O elemento químico caracteristicamente metálico de maior abundância representado será o neônio. Escuta, neônio é um gás nobre. Característica metálica? Então já esquece a letra A, né? Letra B. De modo geral, à exceção de uns poucos elementos químicos muito leves, a abundância diminui em função do número atômico. Então, olha só, eixo X do gráfico, número atômico, eixo Y, abundância. E, à medida em que o número atômico está aumentando para a direita, ele está falando na letra B que, de um modo geral, a abundância cai. Acabou a questão. Resposta, letra B. Isso está claro no gráfico. Tá, mas vamos ver as outras. Letra C. A abundância dos elementos de número atômico par é, em geral, menor do que aqueles de número atômico ímpar, com Z, número atômico, semelhantes. Aí era só você dar uma conferida na tabela, né? Se não estiver dando para ver no gráfico. Mas olha só, por exemplo, o oxigênio, número atômico 8, carbono, número atômico 6, neônio 10, enxofre 32, ferro 26 e assim por diante. Perceba que esses elementos que eu citei aqui, só os que eu citei, que tem número atômico par, ao redor deles ali são os que têm a maior abundância. E ele está falando que os de número atômico par geralmente têm menor abundância do que aqueles de número atômico ímpar. E letra D, há uma diminuição significativa das abundâncias químicas em torno do pico do ferro. E olha só, está aqui o ferro, ele chamou de pico do ferro. Há uma diminuição considerável, né, da abundância ao redor do ferro. Não está errado. E um notável aumento da abundância de elementos além do ferro. Depois do ferro, o que está acontecendo com a abundância de um modo geral? Ela está caindo e muito. Então, tem, né, a abundância está caindo consideravelmente ao redor do pico do ferro e além do ferro, ela está diminuindo cada vez mais, tá? Então não está tendo um aumento da abundância. Então só confirmando a resposta letra B, mas perceba uma questão totalmente teórica e interpretativa do gráfico.